Então, minha gente, vamos começar mais um vídeo aqui do canal e o tema é bem abrangente. Vamos falar sobre religião, sobre religiosidade, sobre religiosos, sobre líderes religiosos. Vamos abranger um pouquinho aí essa temática. Eu sei que a maioria das pessoas que me assistem são de Salvador, moram em Salvador. E então vocês estão ligados que recentemente teve a caminhada contra a intolerância religiosa em Salvador, né? Pegando ali na federação, dando uma sequência ali, uma paletada danada, que eu já fiz essa paletada e é uma experiência maravilhosa. Assim, muito maravilhosa mesmo. E eu queria aproveitar esse gancho, né, dessa caminhada contra a intolerância religiosa que teve em Salvador, para poder falar sobre essa temática, sobre religião, sobre religiosidade, e sobre religiosos e líderes religiosos. É muito complicado para mim falar sobre isso. Eu quero falar aqui, quero falar no Instagram, enfim, poder falar em todas as mídias sociais que eu posso e que eu tenho acesso, falar sobre isso e refletir um pouco sobre isso. A verdade é que, na minha opinião, os líderes religiosos, eles fazem parte de uma peça muito importante, certo? Pra gente poder ter uma ligação com o nosso religioso, com o nosso iluminado, né? Com quem a gente tem fé, com quem a gente acredita. E quando eu digo isso, eu tô me referindo a todas as religiões, gente. A religião evangélica, a batista, o catolicismo, a umbanda, o candomblé, enfim, tô me referindo a todos. Só que o líder religioso, ele é um dos caminhos, só que ele não é o único caminho, na minha opinião, para que você consiga se conectar com o seu religioso, sabe? Com o que você tem fé. Ele nunca será e nunca poderá ser o único caminho. Acho que a gente precisa desmistificar e parar de romantizar que o líder religioso, ele é perfeito e que ele vai ser a única estrada que a gente deve percorrer para se conectar com os nossos guias, por exemplo, no meu caso, por ser do candomblé. Então, assim, não é, sabe? Ele é um dos caminhos. Mas você tem que construir essa estrada até o seu orixá, até o seu guia, até Deus, enfim. Você tem que construir essa estrada porque o líder religioso, ele é falho, ele é humano. A gente cai muito em um erro de endeusar e de colocar em um patamar os líderes religiosos, sendo que eles não podem, eles não devem ficar nesse patamar de excelência, porque eles não são excelentes, porque o ser humano não é excelente. O ser humano tem falha, o ser humano carrega coisas boas e coisas ruins. Existe um yin e yang dentro de nós, seres humanos. Uma certa feita eu falei aqui no canal sobre isso, certo? Existe esses dois lados, o bem e o mal dentro do ser humano. E aí cabe cada um saber como conduzir essa dualidade dentro de si para o melhor caminho. Só que o que acontece? A gente acaba caindo no erro que eu cometi. Eu acho que muitas pessoas já cometeram, que é o erro de endeusar, de colocar em um patamar, certo? Sendo que a gente não pode, a gente tem que enxergar a pessoa como de carne e osso, como humano. E a partir daí, quando a gente consegue fazer isso, a gente chega nesse milagre, a gente entende que aquele líder religioso, aquela líder religiosa pode cometer falhas, inúmeras falhas, falhas gravíssimas, como falhas simples, e que cabe a você, enquanto ser humano, também se vai conseguir perdoar ou não. Mas é uma coisa que é uma relação mais de humanos do que de religiosos, do que de espiritual, sabe? É uma relação mais carnal do que espiritual. Pronto, melhor falar sem explicar assim, desse jeito. Quando a gente consegue enxergar dessa forma, a gente começa a fazer uma reflexão sobre várias coisas que a gente viveu. E a partir daí a gente começa a querer entender como a gente tem que trilhar a nossa estrada, o nosso caminho. E lembrando que a ligação direta existe entre você e seus guias, entre você e Deus, entre você e o iluminado, enfim. Existe uma ligação direta e você pode percorrer essa estrada, só depende exclusivamente de você. Eu cresci e me criei no espiritismo kardecista, onde a minha mãe foi que me educou. Mãe é um ser de luz maravilhoso, mas é um ser humano que comete falhas, que tem erros, que tem um yin e yang também dentro dela, como todos nós temos, entendeu? Só que ela optou utilizar o lado bom que tem dentro dela para conseguir disseminar o bem, enfim. Certo? Então eu nasci e me criei no espiritismo kardecista, onde eu aprendi tudo de energia, eu aprendi tudo da espiritualidade, sobre
lidar com muitas coisas. Não vou dizer ou ser leve, não dizer que eu aprendi tudo, lógico que não, a gente está vivendo e aprendendo o tempo todo. Logo em seguida eu fui pro Candomblé, tive a experiência de me iniciar no Axé, onde eu reencontrei a minha ancestralidade, onde eu entendi o meu lugar dessa religião tão linda, e eu encontrei um caminho direto com o Ogum, que é o meu santo, e com todos os outros orixás. Só fiz ampliar muito o conhecimento e as experiências espirituais quando eu me iniciei no Candomblé. Tive alguns momentos ruins, algumas experiências ruins, ligando lideranças como um todo, mas é aquela coisa, a gente está aqui para aprender. Cabe a mim entender que todos são humanos, inclusive eu, me aceitar como humana e esperar que o outro se aceite como humano. E a partir daí, dessa sequência, cabe a mim entender o meu lado humano e saber se eu vou conseguir ou não perdoar o que foi feito e o que não foi feito como um todo, sabe? Porque às vezes não é nem só, gente, uma questão ligada a coisas religiosas, às vezes é ali aquela convivência, enfim, é um todo, né? Às vezes é um todo, às vezes não é um nada. E eu tô falando sobre mim, mas eu sei que muitas pessoas de Axé se identificam com o que eu tô falando, só que eu não sei se todo mundo tem a coragem de falar o que eu tô falando. E olha que eu tô tendo muito cuidado, utilizando bem as palavras, porque palavras o vento leva e a gente tem que ter consciência e sabedoria para utilizar elas. Enfim, é muito difícil falar sobre o meu processo religioso. Eu já ouvi o processo religioso de muitas pessoas. Uma certa feita no Facebook eu vi uma publicação e as pessoas disseram assim: a gente precisa falar sobre o psicológico das pessoas de Axé. A gente precisa dar uma atenção para isso, a gente precisa cuidar disso. É um tema que é necessário ser falado e ser visto. Sim, e eu apoio totalmente quem publicou isso. Minha prima me marcou, eu comentei. Faz tanto tempo que eu vi isso e assim, eu nunca tive coragem de trazer essa temática pra cá. O psicológico das pessoas de Axé. Provavelmente daqui a algum tempo eu consiga trazer isso, trazendo um pouco mais da minha experiência, mas o que eu quero dizer é que é essencial e substancial a gente pensar sobre esse contexto. Mas fulano nunca vai mudar, fulano é assim, porque isso e aquilo, mas fulano precisa entender as consequências do que está acontecendo ao seu redor, muitas vezes é proveniente das suas próprias atitudes. É assim que é. Nem sempre são os outros que estão errados, às vezes é a gente, né? Quantos erros eu já cometi, quantas coisas eu ainda tenho que aprender, né? Muito, gente, eu só tenho 26 anos, mas que eu já comi, que eu já derramei de lágrima, que eu já sofri, enfim, não tá longe de mim. Bom, é basicamente isso. Uma certa feita eu volto para poder falar sobre isso com mais profundidade. Espero que vocês gostem desse vídeo, dá um like por gentileza, tá bom? Me acompanhem, lembrem que vídeo aqui agora no canal é todo domingo, tá certo? Vou ficar na guarda do seu like, do seu comentário, reflita sobre, dissemine esse vídeo, divulgue. E um beijo, até domingo que vem.